E aí pessoal, a gente é a Metanoia TV. Eu sou o Lucas Gil. Eu sou o João Nicolau. Isso. E a gente faz parte da rede Metanoia. E a gente está começando esse canal com o intuito de apresentar para vocês a metanoia. Apresentar para vocês o que é a metanoia. Metanoia, gente, é uma palavra que vem do grego, se eu não me engano, que significa mudança de mente. Mudança de mente é uma coisa que a gente tem que ter todos os dias. Mudança de mente é a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte para Jesus. É a primeira coisa que a gente tem que ter. A gente tem que ter metanoia todos os dias da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre metanoia na carta dele aos Romanos. Em Romanos 12, versículo 2, ele fala: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre metanoia, ele fala sobre a gente não aceitar, não se conformar com o que o mundo quer impor na nossa mente, com o que o mundo quer fazer a gente pensar, mas que a gente tenha uma mudança de mente. O que é mudança de mente? Metanoia. Ele está falando para a gente ter uma metanoia, para que a gente esteja uma metanoia na nossa vida, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Igual a versão João Ferreira de Almeida, ela fala muito claro, assim, logo de cara, ela fala assim: não os conformeis com esse mundo, não se conforme com o que o mundo está impondo para você, a roupa que o mundo fala que você tem que usar, as coisas que o mundo fala que você tem que fazer, porque isso aí tem um acúmulo espiritual muito grande. Isso aí a gente só vai ver depois na eternidade. E a metanoia é algo espiritual, ela vai começar com o espírito. A gente tem um exemplo mesmo de Paulo. O exemplo de Paulo para mim foi o maior exemplo de metanoia que a Bíblia apresenta, por causa que o cara de perseguidor de cristãos, e assassino. O cara que mais perseguia a igreja, cara, foi o cara que mais escreveu livros no Novo Testamento. E mais espalhou o evangelho pelo mundo, porque aqueles caras, por exemplo, Pedro, João, todos eles escreviam grego porque era parte do império na época, mas ele escreveu até em italiano, no caso. Ele escreveu a carta de Romanos, que era para o povo italiano. A carta de Éfeso, se eu não me engano, é para o povo ali onde mais ou menos seria a Grécia. Verdade. Paulo, cara, ele foi a metanoia total, por causa que, ele se converteu, ele já saiu foi muito ao extremo a metanoia que Cristo fez com Paulo, cara. E também, outra metanoia que Paulo escreve na Bíblia, cara, é uma que está escrita em Filipenses 3:7, que ele fala, Filipenses 3:7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Em outras versões, está escrito assim: tudo que para mim era lucro, eu considero esterco, porque eu conhecia Jesus. O que ele está falando, cara? Que tudo que para ele considerava como tudo, que ele precisava daquilo, é um nada para ele, porque ele conheceu Jesus. E essa é uma metanoia, cara. Deus mudou a maneira de pensar dele, por causa que Deus tirou aquilo que ele achava que era lucro e fez ele pensar que aquilo não era nada na vida dele. Aquilo que o mundo impõe para você, que você, no caso, suas roupas de marca, ou então aquele celular que você tanto almeja, ou então aquilo que você acha que é tudo que você precisa, aquele iPhone, no caso, ou então aquele carro que você tanto deseja. Isso aí é tudo passageiro, tudo vai passar. Jesus fala que tudo passará, mas as minhas palavras, elas não passarão. Elas permanecerão. Ele fala assim em João 5:39, fala assim: vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que nelas eles darão a vida eterna, mas as escrituras apontam para mim. No entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Então, vocês precisam ir à palavra e aceitar a repreensão dela, aceitar o que ela tem para você e crer nela, e crer em Jesus Cristo.
E daí as coisas vão ter um real sentido, e não um sentido superficial, que é isso que o mundo impõe para você. Você vê mesmo o caso de Pedro. Pedro, ele era um cara que ele era muito apegado às coisas da terra. Exemplo, ele não era apegado a coisas materiais, mas ele era apegado às coisas da própria terra dele. Ele tinha tanto amor pela pátria dele, que ele não aceitava que o povo romano governasse a terra dele. Então, o que ele era? Ele fazia parte da resistência. Ele era um cara zelote, que se chama. E os zelotes, eles eram completamente contra a resistência. E quando ele começou a seguir a Cristo, Jesus transformou, porque é o convívio com Cristo que vai transformar, que vai trazer a metanoia para sua vida. Ele, como zelote, ele odiava os cobradores de impostos. E no caso, ali como discípulo de Jesus Cristo, eles também tinham Mateus. Mateus, ele era cobrador de impostos. E por instinto natural, era normal que Pedro odiasse ele. E mesmo assim eles andavam juntos, comiam na mesma mesa, ceiaram junto antes da morte de Cristo, antes dele ter sido levado para a cruz. E uma mudança também muito drástica que você vê em Pedro, que ele era um cara muito violento, muito violento. E tanto que quando foram levar Jesus Cristo, ele queria cortar a orelha, ele até cortou a orelha do Malco, que era um cara que era soldado, que foi atrás de Jesus Cristo quando foi traído por Judas. E Jesus foi e curou ali na frente dele para mostrar que o mal não se paga com o mal, mas sim com amor. Então o convívio com Cristo é o que causa a metanoia. Assim como Pedro andou junto com Cristo, a gente tem um outro exemplo que é Paulo, que foi um dos caras que mais perseguiu e encontrou Cristo no caminho, que deixou ele cego e depois trouxe ele a ver como era a vida realmente, não ver do jeito que ele via antes, mas do jeito que devia ter sido visto desde o início. Uma metanoia, né, cara, que Jesus fez com Paulo, cara, fez ele ver tudo totalmente diferente do que ele via antigamente. Fez ele ver que o que ele achava que era uma mentira, que o evangelho, o que ele achava que era mentira, o que ele perseguia, que era totalmente contra, tudo que ele via como ódio, como uma mentira, se tornou aquilo que era mais importante na vida dele, cara. Tudo que, tipo, ele achava Jesus, não, cristianismo, a igreja, tudo uma farsa, uma teste pessoal. Isso que ele pensava da igreja. E depois a igreja se tornou tudo pra ele, cara. Tudo pra ele. Foi o cara pra todo lado do mundo. Todo lado do mundo pregando o evangelho, tá ligado? Isso foi uma metanoia total que Cristo fez com Paulo. E no caso, ele era assassino e nunca ia preso. E quando ele passou a pregar o evangelho, ele foi preso. Ele foi preso feliz, ele foi preso mais de uma vez. E pra ele aquilo ali era lucro, tá sendo preso. Porque ele estava sendo preso por algo que... Mano, existe uma pessoa que vai preso por transmitir amor para as outras pessoas. Isso é uma coisa muito sobrenatural. Então, e ali, mesmo sendo preso, ele conseguia levar amor para pessoas que estavam dentro da cadeia. Tinha um cara também que foi preso junto com ele, que teve a vida transformada por causa dele. Verdade. E a gente vai falar isso nos próximos vídeos. Vai continuar nos próximos vídeos. Isso aí, a gente... Você acha que a gente é certinho também? A gente não foi a vida inteira certinho, a gente teve uma metanoia na nossa vida também, assim como Paulo e Pedro. E nos próximos vídeos também a gente vai contar nosso testemunho. Nosso testemunho que Jesus, as metanoias que Cristo fez com a gente e contar um pouco mais das metanoias que a Bíblia nos ensina. E fiquem ligados, façam perguntas, porque nos próximos vídeos a gente vai responder as suas perguntas. Perguntas, você pode, quem souber, as nossas redes sociais também, mandar nas nossas redes sociais, Facebook, lá no nosso Instagram, quem souber também. Ou talvez eu deixe a gente vai deixar na descrição do vídeo pra vocês. A gente está começando agora, também desorganizado, mas o importante é ter começado e se essa mensagem está chegando a você, não é porque a gente decidiu, foi o Espírito Santo que decidiu. Verdade. Você foi direcionado a chegar aí. E a gente ora para que sua vida tenha uma metanoia, que a mudança venha na sua vida, e que ela não vai vir como uma coisa ruim, porque a mudança é necessária. Se você tem um celular hoje, amanhã você quer ter um celular melhor, não é? Verdade, cara. Então, o espírito ele vai se renovar todo dia. Então a sua vida ela tem que estar sempre para melhor. Você está sempre crescendo. Então, vamos... E a gente vai... Se a gente te abençoou, cara, se a gente
É o primeiro vídeo, a gente tá só explicando o que é a metanoia, quais são um pouco das metanoias que a Bíblia nos apresenta. Mas a gente vai continuar com esse assunto e a gente pede para você que você nos abençoe, se inscrever no nosso canal, dando joinha. E se você gostou... Se você se sentiu abençoado, deixa um joinha aí, tá ligado? E se você não se sentiu abençoado, deixa um joinha também. Se você sentir no seu coração, é isso. Se você sentir no seu coração de dar um joinha pra nós e se inscrever pra ajudar a gente, que a gente tá começando. O cenário é só uma figurinha aqui meio desorganizada, que a gente tá começando agora. Mas nós temos que Jesus